Saudades, primeirão. Tudo bem, galera? Como é que estão aí? Como é que vocês têm passado esses últimos dias? Melhores? São dias bons? São dias aí de descanso para alguns e trabalho para outros, né? Enfim, né, galera? Colhemos as consequências que plantamos. Isso aí, mas espero que as suas férias tenham sido férias de descanso. Embora eu sei também que o Eclésio estava aberto, mas estava aberto ali justamente para quem não entrou bastante nele aí durante o período letivo, galera. Então, se você tinha deixado tudo no esquema, tudo certinho, tudo no jeito, você teve um descanso a mais. Se não, você teve que pagar o preço aí para ter a tua nota, né, no teu boletim. Mas espero aí que você esteja bem, que esse terceiro bimestre que está começando aqui com tudo, ele venha realmente para ser uma bênção na sua vida. Saiba que é um bimestre bem curto, sim, vai passar no estalar de dedos. De agora até dezembro vai passar voando, não tenha dúvidas disso. São 4 meses agora, 8, 9, 10, 11. E acabou mês 11, meu querido. É dezembrão, é formatura, é só alegria. Então, se esperta, não perde tempo, fica ligado. Terceiro bimestre aqui, ó, começando com tudo. E você também tem que estar aí antenado, tá bom? Vamos fazer a nossa oração aqui, simbora para nossa aula. Santo Deus, amado Pai, estamos juntos aqui para aprender mais sobre a tua palavra, sobre a Bíblia, esse livro tão maravilhoso, tão magnífico, meu Deus. Que o Senhor cuide de cada aluno meu, que o Senhor abençoe a vida de cada um deles, proteja também, Santo Deus, a vida deles. Que o Senhor esteja à frente, Pai amado, da história de cada aluno, que ao eles acordarem a cada dia para escrever uma nova página da sua história, o Senhor esteja ali ao lado de cada um deles, dando forças e dando amparo. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Bora lá então? Seguinte, hoje eu quero falar sobre um assunto. É um assunto diferente, justamente porque no Brasil a gente não tem muito essa realidade. Mas eu quero falar aqui contigo sobre guerra. E aí você deve estar se questionando aí, mas pastor tá doido hoje, vai falar de guerra. Nem vivo guerra, cara, eu vivo no Brasil. Pastor, você tá assim, você tá bem? Você tá legal? Você dormiu bem? Tô bem, galera, tô bem, eu dormi otimamente essa noite, graças a bom Deus. Consegui dormir mais cedo, consegui acordar bem, entendeu? E sim, tô falando de guerra com você que mora no Brasil. Nossa, pastor, mas né, guerra, pastor, guerra. Pois é, guerra. Sabe por quê? Porque existem vários tipos de guerra. Vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Vou te dar alguns exemplos de alguns tipos de guerra. E a primeira delas é a guerra civil, galera. Existe guerra civil. Guerra civil é guerra entre a própria civilização, ou seja, entre uma própria nação, uma mesma nação. Então, acontecem guerras civis e para você que está aí, craque em história, já houveram guerras civis no Brasilzão. Pois é, no nosso Brasil de meu Deus, já existiu guerra civil. Se você está se questionando que guerra é essa, vá lá no Rio Grande do Sul e pergunta para os galdérios lá se eles não se lembram do que simboliza para eles a Guerra de Farrapos, a Grande Revolução de Farroupilha. Pois é, né, a Revolução de Farroupilha foi um exemplo aí de guerras civis que nós tivemos no Brasil na época. Rio Grande do Sul queria se separar de nós, queria ali um espaço, né, para serem mais independentes. Afinal de contas, o Brasil era mais governado pelo Império Português, né? Na época, então, eles não estavam felizes com as situações, não estavam felizes ali com alguns impostos, não estavam felizes com o que estava acontecendo e eles queriam ali uma separação. Mas, veja só, né? Até no nosso Brasilzão já houve guerras civis. Embora não fomos eu nem você que vivemos essas guerras, pessoas como eu, pessoas como você, cujos olhos viram e os corações sentiram esses momentos de aflição, já estiveram em nosso meio. Então,
essa é um tipo de guerra. Agora um outro tipo de guerra mais comum que você já vai ter aí na ponta da língua é a guerra nuclear. Você fala assim, guerra nuclear, bomba. Bomba, guerra nuclear. Pois é, Hiroshima, Nagasaki. Tá aí exemplo de guerra nuclear, né? Explodiu tudo lá, aquele grande cogumelão lá surgiu. E até hoje, quando a gente vê aquele fogo fazendo formato de cogumelo, a gente lembra do Japão, a gente lembra de guerra mundial, a gente lembra de problema, de morte, de pessoas sendo aniquiladas. Nós estamos vivenciando agora, 2020, e temos vivido momentos como se estivéssemos numa guerra, né? Temos tido preocupações dentro da nossa casa, não podemos sair, não podemos tomar diversos tipos de atitudes como se nós estivéssemos realmente enfrentando uma guerra, só que é uma guerra invisível que nós estamos enfrentando. E uma outra guerra que é mais apropriada para nossa aula, e é por isso que eu falei tudo isso até chegar aqui, é a guerra espiritual. Ah, galera, a guerra espiritual, bah, essa aí ela começou lá no céu e ela se estende até nós hoje, até a nossa humanidade. E aí você deve estar se questionando, né, que nem o coronavírus, né? Começou lá na China, veio parar aqui, né? E agora essa outra guerra espiritual começou lá no céu, veio parar aqui na minha vida. O que eu tenho a ver com isso, né? O que eu fiz de errado, Senhor? Pois é, galera. Essa guerra começou lá no céu com Lúcifer. Você conhece a história, um anjo de luz, um anjo que era o cobridor da glória de Deus. Pois é, esse anjo, ele se rebelou, ele, sabe, ele saiu ali do eixo a mente dele. Ele queria ser o próprio Deus. Ele, enfim, inventou um monte de coisas a respeito de Deus que eram falsas. Ele colocou no coração até de outros anjos esse mesmo tipo de pensamento, sabe? Um pensamento de que Deus era injusto, de que a lei de Deus ela não era justa, de que ele sim poderia ter um governo melhor do que o de Deus, ter um governo no lugar de Deus e proporcionar uma felicidade melhor do que a felicidade que Deus proporcionava para eles. Tá aí as consequências, né? A Bíblia descreve que houve guerra no céu, esse anjo caiu de lá, né? E o nosso mundo pecou, aceitou essas circunstâncias e tá aí, estamos experimentando, né, esse governo maravilhoso dele, né? Cheio de problemas, cheio de pecado, cheio de doença. Não sei vocês, mas até agora eu cheguei à conclusão de que ele estava bem errado. De que na verdade essas ideias de Lúcifer, né, de que ele deveria estar no lugar de Deus, isso aí não deu muito certo não, galera. O nosso mundo é uma experiência viva de que o governo de Satanás, ele só ocasionou desgraça. Vou te dar exemplos aqui de coisas que a Bíblia descreve sobre isso. Olha só, lá em Apocalipse 12, verso 7 ao verso 9, a Bíblia vai falar sobre essa guerra espiritual que você vive, que eu vivo. A Bíblia fala assim, ó, que houve uma guerra no céu. Miguel, que é o nome de Jesus, né, quando está em batalha, e seus anjos lutaram contra o dragão. E dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora do céu, que é a antiga serpente chamado Satanás, que engana a todos. Ele e seus anjos foram lançados para a terra. Por que para a terra? Porque nosso mundo é que pecou, né? Que aceitou receber a ele, né? Então, agora lá em Jó, nós estamos em Jó, capítulo 2, verso 7, tá? Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Feriu ele com úlceras malignas, desde a sua planta do pé até o alto da sua cabeça. Um outro exemplo de que Satanás é uma pessoa que causa as maldades nesse nosso planeta, tá aqui, ó, o próprio Jesus falando. Lá em Lucas, capítulo 13, verso 16. Não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, ou seja, Jesus tinha acabado de fazer um milagre, galera, um milagre no sábado. E ele está agora explicando por que ele fez esse milagre no dia de sábado, já que a sociedade judaica guardava o sábado e é um dos mandamentos de Deus, segundo o que está lá em Êxodo 20, né, a guarda do sábado.
E aí ele fala assim, eu curei essa filha de Abraão pelo seguinte, galera, porque há 18 anos ela estava presa por Satanás. Ou seja, meus amigos, doença, morte, problema, aflição, consequência do pecado, é Satanás que ocasiona. É Satanás que coloca essas coisas no planeta. Ó, um outro texto aqui para a gente entender o que eu posso fazer então, já que eu estou no meio dessa guerra, né? Tô no meio de uma guerra, né? Uma guerra entre o bem e o mal. Tá aqui, eu e você, no meio de um monte de tiro, né? Do nosso lado tem Satanás querendo atingir a gente, do outro lado tem as forças de Deus tentando proteger a gente aí, né, dos golpes de Satanás. O que eu faço? Tá lá, Efésios 6, verso 11 e 12. Vistam a armadura de Deus. Você sabe que a Bíblia fala que a própria palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, é uma espada de dois gumes. Enfim, a oração, né, vários elementos da nossa comunhão são essa armadura de Deus. Olha lá, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do inimigo, né, os enganos de Satanás. Pois nessa luta, não é, a nossa luta, e nessa luta que a gente vivencia, entre o bem e o mal, não é contra outros seres humanos, mas é contra poderes e autoridades, né? E, ou seja, né, contra principados e potestades, né, que a Bíblia fala, né? É uma guerra espiritual, galera. E você e eu estamos dentro dela. Quer ver um outro texto muito interessante para eu e para você aqui hoje? Tá aqui, ó. 1 Pedro 5, verso 8 e verso 9. Estejam alertas e vigilantes. O diabo é o inimigo de vocês. Ele anda ao redor como um leão, rugindo, querendo devorar até mesmo aos escolhidos, né? Então, a Bíblia descreve: resistam ele, firmes na fé, sabendo que outros irmãos também de vocês têm em todo mundo passado pelos mesmos sofrimentos. E, para finalizar, termina falando aqui, ó, portanto, lá em Tiago 4:7. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e assim ele fugirá de vós. Ou seja, qual o segredo dessa guerra? O segredo é você estar do lado de Deus, meu amigo. O segredo, meu aluno, minha aluna, é você segurar a mão de Deus. E vai, querido. Quando Moisés foi chamado por Deus para ser o grande líder que ele falou assim: Senhor, não vai rolar não. Eu não sei falar e eu não sei nem o que fazer. Aí Deus falou para ele assim: Moisés, pode parar com isso. Ó, você não sabe falar? Beleza, eu te arrumo um Arão que é teu irmão, ele vai falar por ti. Você não sabe o que fazer? Fica tranquilo, eu vou fazer os milagres através da vara que eu deixei nas tuas mãos. Mas só vai. Sabe, muitas vezes a gente tem medo dessa guerra, a gente fica aflito, mas Deus está olhando para mim e para você hoje falando assim: filho, só vai. Vai segurando na minha mão, porque quem vai vencer a Satanás é o meu poder, é o meu sangue, é a morte que eu já venci na cruz. E é assim, galera, que a gente vai herdar o reino dos céus, confiando em Jesus. Só ele pode vencer as, as trevas, até porque ele já venceu. Basta você confiar e entregar a sua vida para ele. E pedir perdão, é claro, quando você errar, quando você falhar, porque ele já venceu e ele já pagou o preço e agora ele está te dando a passagem de ingresso para o céu. Fique com Deus, se cuide, até a próxima aula.